Simbora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha portuguesa. O meio atacante Franco não defenderá mais a Lusa. Ele acabou sofrendo uma lesão no ligamento do joelho e só volta a atuar em 2025. Já a Fórmula 1 vai mesmo voltar para a Globo. O contrato com a Band será rescindido no fim dessa temporada e com um ano de antecedência vai deixar de ser transmitido pela emissora paulista. A Fórmula 1 dessa maneira volta para a Globo. Eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Quero contar também que Fernando Diniz é o principal nome no Grêmio para substituir Renato Gaúcho em 2025. O contrato do atual treinador se encerra em dezembro. Renato tem sido muito questionado e cornetado e não deve permanecer no tricolor gaúcho. Já na Série B, o Vila Nova venceu o CRB por 1-0 em casa e pulou para o terceiro lugar na classificação geral. Está entre os times que hoje subiriam para a elite nacional. O Santos é quem perdeu uma posição, caindo para o quarto lugar. Por falar no Santos, contar que o Peixe vendeu o Patati para um time de Israel, operação de 8 milhões de reais. O Santos ainda ficou com 40% do valor de uma venda futura. Paulo Brax, o executivo de futebol do Santos, concedeu entrevista coletiva nas últimas horas, afirmando que o Santos vai mudar radicalmente e para qualquer peça se os resultados continuarem sem aparecer. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te explicar qual a chance de Renan Lodge virar reforço do São Paulo. Essa informação foi trazida nas últimas horas pelo PVC e causou alvoroço entre torcedores do Tricolor. Antes de dar mais detalhes, só contar que não existe nenhuma chance de Lodge chegar por agora. Ele tem contrato com o Al Hilal e a janela de inscrições para atletas com vínculo se encerrou na última segunda-feira. Nicola, e para 2025, daria para imaginar o Lodge sendo contratado? Vale a lembrança de que o lateral esquerdo, ex-seleção, já trabalhou com o Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, nos tempos de Atlético Paranaense. Quero te explicar um pouquinho da situação do Lodge no Al Hilal. Ele começou a atual temporada, que tem poucos jogos lá na Arábia Saudita, mas foi retirado da lista de inscritos para que o Al Hilal pudesse inscrever o Neymar. O limite de estrangeiros é de 8 e acabou sobrando para o Lodge. Ninguém sabe o que vai ser do futuro do Lodge diante dessa situação. Não imaginamos que ele vai ficar por lá, mas vai precisar buscar algum outro país onde as inscrições seguem abertas no Brasil para atletas empregados. Essa janela de inscrições fechou na última segunda-feira. Perguntei para um dirigente do São Paulo se não daria para o Lodge ser contratado em 2025 e a resposta foi chance zero. Ele ganha 6 milhões de euros livres de impostos por temporada. Fui fazer as contas e dá para contar para vocês que hoje o salário do Lodge equivale a 3 milhões de reais por mês. Ninguém nem chega perto desse salário no São Paulo. O jogador mais bem pago do Tricolor é o Lucas Moura, que fatura 1,5 milhão de reais mensais. Só para piorar, o Lodge ainda tem contrato com o Al Hilal até junho de 2027, o que dá para imaginar que ele vai ser negociado nos próximos dias com algum clube da Turquia, dos Emirados ou algum outro país que segue permitindo contratações. Bora falar agora sobre o Vasco, que recusou mais uma proposta por Pablo Verratti, centroavante, artilheiro e grande ídolo do torcedor cruzmaltino no momento. A oferta foi feita pelo River Plate, de acordo com a agência RT Sports, proposta de 5 milhões de dólares ou 28 milhões e 200 mil reais. O Vasco, como já havia feito em outras oportunidades, diz que não tem nenhum interesse em se desfazer do seu centroavante. Um detalhe curioso, o jogador havia sido contratado em setembro do ano passado por só 5 milhões e 400 mil reais. Seria a chance de mais do que quintuplicar o lucro nessa operação, mas não dá para se desfazer do Verratti. Certamente o Vasco encontraria enorme dificuldade para fechar um outro centroavante do gabarito do Verratti. Atleta que já foi procurado por outros times da Arábia Saudita, da Argentina, da Arábia Saudita e também do Catar. O Grêmio, algumas semanas atrás, antes de contratar o Bright White e o Arizzo, também fez sondagem em relação ao jogador. Verratti, que na atual temporada soma 38 jogos, 17 gols e 2 assistências, multa no território brasileiro de 250 milhões de reais. A multa para clubes no exterior é de 141 milhões de reais. E aí uma curiosidade, apesar da ótima fase, o Verratti está bem longe dos maiores salários do futebol brasileiro, hoje fatura na casa dos 400 mil mensais. A saideira sobre o Vasco, Adson passou por cirurgia nessa quarta-feira para corrigir uma fratura na tíbia da perna direita. O período de recuperação pode chegar até 3 meses. Bora de falar sobre Anderson Talisca, que vive mexendo com o imaginário de torcedores de vários clubes do Brasil. Corintianos e torcedores do Bahia são aqueles mais empolgados com a ideia. É porque o Talisca já admitiu que era corintiano na infância e tem uma relação muito próxima com o Bahia por ter sido o clube que o revelou. Mais recentemente, torcedores do Botafogo também entraram nessa dança com a especulação de que o Talisca havia sido procurado por dirigentes botafoguenses. Pessoal, é impossível que o Talisca seja contratado por qualquer clube brasileiro nesse momento. Ele tem vínculo com o Al Nassr, não pode ser contratado por nenhum clube daqui, até porque a janela de inscrições já se encerrou na última segunda-feira. Vale sempre a lembrança de que apenas jogadores desempregados ainda podem ser registrados no Brasil até 20 de setembro. Não é o caso do Talisca. Ah, Nicola, mas eu li que o Al Nassr não pretende utilizá-lo. Ainda que isso seja verdade, não será para o futebol brasileiro que ele voltará nesse momento. Até porque seu salário é de 6 milhões 250 mil reais mensais. Os vencimentos do Talisca no Al Nassr equivalem a 75 milhões de reais por temporada. O contrato foi recentemente renovado até 2026. Descartamos por completo a chance de o Talisca voltar ao Brasil. Cheguei a conversar com ele perguntando: Talisca, você não pensa em vir ao Brasil? Se você fizer bons 3 meses, certamente vão pedir seu nome na seleção. Ele disse que sabe dessa situação, mas que ainda precisa juntar dinheiro, até porque ajuda bastante gente. O Talisca voltará ao Brasil, mas não será tão cedo. Imagino que lá para 2026, 2027, e a gente vai ter um jogador de extrema qualidade por aqui.
Hora de falar sobre Dilma Arias. Com mais atualizações, tenho contado para vocês sobre o interesse do Galatasaray. O Fluminense recusou a segunda proposta feita pelo time turco. E a contraproposta, ou a resposta do Arias a essa nova recusa foi de dizer não ao Fluminense para uma proposta de renovação. O presidente Mário Bittencourt sugeriu um aumento de 50% nos salários do Arias para que ele estendesse seu contrato até dezembro de 2028. Mas o Arias, incomodado com as recusas de ofertas do exterior, o Arias havia combinado com o presidente Mário Bittencourt que seria liberado se houvesse uma proposta de pelo menos 10 milhões de euros. Diante desse cenário, o Arias disse não para a proposta de renovação do Fluminense. Estou tentando confirmar se o Galatasaray mantém a intenção de contratá-lo mesmo depois de uma segunda oferta recusada. Jogador de 26 para 27 anos de idade, ídolo da seleção colombiana e o grande craque do Fluminense desde a temporada passada. Só para arrematar, estava conversando com uma pessoa do Flu e ela disse que não há desespero para vender o Arias, primeiro porque considera-se que ele é um craque, depois porque o clube faturou 33 milhões de euros recentemente com as vendas do André e também do Alexandre. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que descartou um voo fretado para trazer do Paraguai o lateral esquerdo Arana e o zagueiro Júnior Alonso. Vocês sabem, né, que na próxima terça-feira, a partir das 21h30, no estádio Defensores del Chaco, teremos Paraguai e Brasil em confronto das eliminatórias. E 2 dias depois, possivelmente na Arena MRV, às 21h45 da quinta-feira, temos Galo e São Paulo, confronto da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pois bem, imaginou-se, especulou-se que o Atlético fosse preparar uma programação especial com fretamento de voo para que o Arana e o Júnior Alonso pudessem chegar o mais rápido possível em Belo Horizonte para iniciar a recuperação. Mas consultei um dirigente atleticano que disse, abre aspas, como o nosso jogo é só na quinta-feira, não preparamos nada de especial para a volta dos atletas, ou seja, eles retornam da maneira como for possível. É possível que só estejam à disposição do Galo na própria quinta-feira, o que vai prejudicar a recuperação, mas não vai impedi-los de estar em campo, especialmente se eles não forem titulares desse confronto do Brasil contra o Paraguai. E você? Gastaria uma grana para fretar um voo para trazer os dois jogadores de volta ou faz parte? O Atlético tá certo, já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Para te falar sobre o Cruzeiro, eu quero contar para vocês que Arthur Gomes acaba de se tornar a maior venda da Raposa desde a Arrascaeta. Negócio fechado com o Dinamo Moscou vai render 6 milhões de euros ou 36 milhões de reais. Com o detalhe de que o Cruzeiro havia o comprado na metade do ano passado do Sporting por apenas 16 milhões de reais, um lucro de 20 milhões de reais ou 125% de lucro. Importante contar também que a maior venda do Cruzeiro nos últimos tempos havia sido de Arrascaeta para o Flamengo em 2019, operação de 76 milhões de reais que garantiram 55 milhões à Raposa na oportunidade. Só para completar em relação ao Arthur Gomes, além desses 36 milhões fixos, há mais 6 milhões de pagamentos em bônus, que estão todos atrelados ao desempenho do time na primeira temporada do atleta lá na Rússia. Se o time, por exemplo, for campeão russo, 3 milhões de reais entram no caixa do Cruzeiro. Os outros 3 milhões estão atrelados a competições que o time russo também disputará ao longo da temporada 2024-2025. Só para arrematar em relação à Raposa, outras vendas recentemente feitas, que foram bastante boas, a do Vitor Roque para o Atlético Paranaense por 24 milhões de reais e a do Lucas Romero, que foi para o Independente por 18 milhões de reais. Hora de falar sobre o Flamengo, quem o rubro-negro vai buscar para contratar no lugar de Pedro, centroavante que acabou se contundindo durante o treino da seleção brasileira. Nessa quarta-feira, certamente você já viu, ouviu ou leu que o Pedro vai precisar passar por uma cirurgia para correção da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, período de recuperação de 9 a 12 meses. O Flamengo só pode contratar jogadores desempregados. E eu já preparei uma lista para contar para vocês quais são as principais oportunidades. Memphis Depay, atacante holandês de 30 anos de idade, que havia sido sugerido ao Flamengo no mês passado, é uma alternativa. Atleta com passagens por Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United e PSV. Anthony Martial, esse é um atacante francês de 28 anos de idade, deixou em 30 de junho o Manchester United. Também passou por Sevilha, Mônaco, é o preferido da diretoria rubro-negra. Fabrício Romano chegou a contar na manhã dessa quinta-feira que já existem inclusive as primeiras rodadas de tratativas, embora o Martial nem seja um centroavante nato, é mais um atacante de lado de campo que pode ser utilizado às vezes como 9. Ben Yedder, francês, 34 anos de idade, saiu do Mônaco recentemente, passagens por Sevilha, Toulouse, entre outros clubes. É daqueles que estão disponíveis no mercado, o que fez melhor temporada passada. Com a camisa do Mônaco, foram 34 jogos e 20 gols marcados, além de 2 assistências. Quero citar mais um, Choupo-Moting, atacante camaronês barra alemão, 35 anos de idade, jogou no Bayern de Munique nas últimas 4 temporadas, também esteve no PSG, no Stoke e no Schalke 04. Na última temporada, 34 jogos, 3 gols e 3 assistências. Se o Martial já foi procurado pelo Flamengo, dá para contar que Mariano Dias, atacante que já foi do Real Madrid, foi sugerido ao rubro-negro. Atleta que passou pelo Real Madrid, pelo Sevilha, tá longe de ser uma baita solução para os problemas. Tem ainda nessa lista jogadores brasileiros, mas certamente ninguém que agrade atletas como Alexandre Pato, JP Galvão, Leandro Damião, Leandro Pereira e Mikael. Quero usar esse espaço para perguntar para você, na condição de dirigente do Flamengo, quem você contrataria para o lugar do Pedro? Ou você acha que não precisa de nenhuma contratação? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quero responder também a vários torcedores do Flamengo que têm perguntado se a CBF pagará alguma coisa ao Flamengo pelo tempo de recuperação do Pedro. O que eu posso contar para vocês é que não será a CBF, mas sim a FIFA quem vai fazer um ressarcimento. Desde 2012, a FIFA tem um programa de proteção aos clubes.
Sempre que algum jogador se lesiona pela seleção do seu país, esse seguro pode ser acionado e é pago a partir do 28º dia de lesão. Ou seja, o Flamengo tem que esperar quase um mês para entrar com esse pedido e começar a ser ressarcido. O valor máximo de ressarcimento é de 7 milhões e meio de euros por temporada, que equivale a 46 milhões e 800 mil reais. Importante, essa grana é utilizada para pagamento de salários. O Flamengo não vai precisar bancar os salários do Pedro, esses salários serão pagos pelo seguro da FIFA, até porque os vencimentos do Pedro estão abaixo desses 46 milhões e 800 mil por temporada. Quero falar agora sobre o Corinthians e as negociações com o holandês Memphis Depay podem subir no telhado. São dois os novos problemas. O primeiro deles surgiu nessa quarta-feira, depois de uma mega operação da polícia em vários estados do país. Muitos milhões de reais da Esportes da Sorte foram bloqueados. A ação total da polícia bloqueou mais de 2 bilhões de reais e a maior parte dessa grana vem justamente da principal patrocinadora master do Corinthians, seria a parceira do Timão no pagamento dos salários do Memphis Depay. Vale a lembrança de que o contrato de patrocínio da Esportes da Sorte com o Corinthians prevê um repasse de 57 milhões de reais para o Timão contratar aquele atleta que quiser. O Corinthians pretendia usar esses 57 milhões para pagar os salários do Memphis Depay por 2 anos. A informação que eu recebi é de que a Esportes da Sorte já procurou o Corinthians nas últimas horas, dizendo que nesse momento talvez tenha dificuldade de cumprir com esse valor, exatamente por conta do bloqueio policial. Segundo ponto que joga contra Memphis Depay no Timão: a possibilidade dele ficar fora da seleção holandesa. O Depay é o segundo maior artilheiro da história do seu país, só atrás de Van Persie, são 4 gols a menos. Então, um dos grandes objetivos dessa reta final da carreira do Depay é marcar mais do que 4 gols e assumir a condição de maior goleador da história do seu país. Se ele vier ao Brasil, vai correr risco de ficar de fora da seleção. É que Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, já disse que só vai convocar atletas que estão em ligas importantes, preferencialmente na Europa. E tem até um caso específico e recente: o Bergwijn, que se mudou para o Al Ittihad, está descartado da seleção. Decisão do técnico Ronald Koeman e a preocupação do Memphis Depay de vir ao Brasil e acabar se frustrando por conta dessa exclusão na seleção holandesa. Você, torcedor do Corinthians, entende que o Depay seria a solução dos problemas alvinegros? Está esperançoso em relação a essa contratação? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!